Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Queria conversar com vocês hoje sobre mais um tópico da nossa disciplina. O tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês é o aviso prévio, né? Já encaminhando então para a extinção do contrato de trabalho, que é o tópico final de encerramento da nossa disciplina. O aviso prévio, né? Essa figura popular, essa figura muito comum nas relações de trabalho, né? No dia a dia dos empregados, na rotina trabalhista, né? O trabalhador se refere a ela como o famoso dar os 30, né? Vou dar o 30 para o meu patrão, ou recebi os 30 do meu patrão, né? Com aquela ideia de que é a comunicação da extinção do contrato de trabalho. Então, quando a gente fala em aviso prévio, né? A gente, como o próprio, fazendo uma interpretação gramatical, né? Quer dizer, é comunicar previamente, né? É comunicar previamente da extinção da relação do trabalho, do rompimento contratual sem um justo motivo. Vejam só, o aviso prévio ele é um instituto jurídico que ele aplica a rescisão contratual imotivada. Porque o contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo, é um contrato por prazo indeterminado. Então, e pelo princípio da continuidade da relação de emprego, a regra são os contratos por prazo indeterminado, a exceção são os contratos por prazo determinado. Portanto, o aviso prévio ele surge como um corolário lógico deste princípio, né? Se a regra geral dos contratos é o contrato por prazo indeterminado, a ruptura dele não é esperada por nenhuma das partes, ou a ruptura por desejo de alguém não é esperada pela outra parte. E como o contrato ele tem obrigações recíprocas, esperanças recíprocas, motivações recíprocas, é importante então que a outra parte possa se preparar, possa se precaver, tanto o empregador que possa iniciar o treinamento de um novo funcionário, abrir um processo seletivo para contratar um substituto, como para o próprio empregado, que é um tempo destinado então a ele encerrar suas atividades e até mesmo iniciar as tratativas de busca de um novo emprego. Então, o aviso prévio tem esse condão, se aplica nas rescisões sem justo motivo, nos contratos de trabalho por prazo indeterminado. Pois bem, onde é que está previsto o aviso prévio? Bom, a previsão legal do aviso prévio a gente pode dividir da seguinte forma: Constituição Federal, artigo 7º, inciso 21. CLT, artigo 487 e seguintes da CLT. Além disso, muito importante é a figura da proporcionalidade, que é a gente pode chamar ainda, embora a lei seja a 12.506 de 2011, a gente pode dizer que ainda é um instituto recente, tratando-se assim de inovação legislativa. Então, nós temos a 12.506 de 2011, que criou a figura do aviso, que na verdade não criou, ela regulamentou a figura do aviso prévio proporcional. Então, basicamente, nós temos esses institutos. Qual é o prazo do aviso prévio, afinal de contas? Como se perfectibiliza a figura do aviso prévio? Então, quer dizer, um empregado que quer rescindir o seu contrato de trabalho de forma imotivada nos contratos por prazo indeterminado tem que comunicar ao empregador e vice-versa. Como é que se faz isso? Bom, existe o prazo. O prazo mínimo do aviso prévio, ele é de 30 dias. Por que é mínimo? Porque, como eu falei para vocês alguns minutos atrás, a Lei 12.506 de 2011 criou a figura da proporcionalidade como um direito do trabalhador. Repito, criou o aviso prévio proporcional como um direito do trabalhador. Portanto, é um direito do trabalhador e apenas a ele é aplicado. Como é que figura? Bom, então nós temos o tempo mínimo, 30 dias. O empregado que quer, que não deseja, manifesta expressamente a sua vontade de extinguir a relação contratual, então ele deve comunicar o empregador com o prazo mínimo de 30 dias, sob pena de ter esse período descontado das verbas rescisórias. E no contrário também é verdadeiro, o empregador tem que comunicar o empregado com o período mínimo de 30 dias. Ocorre que a Lei 12.506 criou a figura da proporcionalidade como um direito do empregado. Como é que funciona isso? Bom, muito simples.
A partir do 12º mês, ou seja, depois do primeiro ano do contrato de trabalho, acresce-se 3 dias no aviso prévio. A cada ano do contrato de trabalho, o empregado ganha proporcionalmente 3 dias. Portanto, além dos 30 dias, ele tem direito a mais 3 dias para cada ano do contrato de trabalho. Sempre como um direito, ou seja, se ele for demitido e não se ele pedir demissão. Portanto, o empregado ele pode ter um aviso prévio de 33, de 36, de 39, de 42, de 45, né? Dependendo do tempo de emprego que ele possui. Então, quanto mais tempo de casa ele tiver, maior vai ser o período do aviso prévio, né? Como um direito do trabalhador. Essa proporcionalidade, portanto, é o benefício que é só do empregado, né? Logo no início, né, tivemos uma certa dúvida, afinal de contas, que regulamentava o aviso prévio, valia tanto para o empregador como para o empregado. Confesso a vocês que no início eu também dialogava com essa sistemática, até que então a jurisprudência definiu, colocou contornos, o próprio Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, colocou alguns contornos aí com a ideia de que se tratava de um benefício que veio para ampliar os direitos dos empregados. Bom, então vejam só, cada ano do contrato de trabalho, portanto, se acresce 3 anos. Então vamos imaginar o seguinte: o empregado que for despedido com menos de 12 meses vai ter direito a 30 dias. Porém, se ele for despedido com 15 meses, ou seja, ele já tem 1 ano de contrato de trabalho, ele vai ter direito a 33 dias de aviso prévio. Se ele for despedido lá com 26 meses, né, 2 anos e 2 meses, ele vai ter direito a mais 3 dias e assim por diante, até o limite de 60 dias de aviso prévio proporcional, o que somando-se ao limite mínimo legal de 30, dá o aviso prévio máximo de 90 dias. Portanto, o período máximo do aviso prévio, considerando a proporcionalidade, é de 90 dias, 60 dias da proporcional, mais os 30 dias do direito regular. É importante eu lembrar a vocês que a regra do aviso prévio é nos contratos por prazo indeterminado. Porém, excepcionalmente, se admite outras hipóteses de aviso prévio. Por exemplo, extinção da empresa sem força maior, está na súmula 44 do TST. Na dispensa indireta, né? Na falência, que é o artigo 449 da CLT. Então temos essas exceções nas quais se aplica o aviso prévio, em que pese a regra geral seja para os contratos por prazo indeterminado. Professor, e qual é a forma? Como é que se avisa? Existe um documento próprio para isso? A CLT estipula a forma? Nós temos que lembrar que o direito do trabalho, o processo do trabalho não dialogam com o formalismo, né? Uma ciência, né? que ela admite o contrato tácito, que ela na sua parte processual trabalha muito com a ideia da verbalização, não combina com a forma. Então ela não estabelece, para o Instituto do Aviso Prévio, seguimos essa mesma lógica. Não há uma forma pela qual deve-se conceder o aviso prévio. Obviamente, né, que sempre se recomenda que ele seja dado por escrito, porque o papel é uma ciência inequívoca, né? Ele já é um documento probatório por si só, tá? Por vezes nós temos os casos em que a outra parte não se conforma, né, com um aviso prévio. Nesses casos, né, a prática recomenda que sempre se contenha aí testemunhas do ato, né, para que, se for necessário, possam atestar, né, possa se comprovar por outros meios de que houve a concessão do aviso prévio. Bom, o aviso prévio ele pode ser do empregado ou do empregador. Então, quando for iniciativa do empregador, o aviso prévio pode se dar de 2 formas. Ou ele pode ser trabalhado, ou ele pode ser indenizado, né? O que é o trabalhado, o que é o indenizado? No trabalhado,
o empregador comunica o empregado da ruptura do contrato e dá o aviso prévio, ou seja, que será os últimos 30 dias do contrato de trabalho. Ah, professor, mas se for proporcional? Não, ele vai trabalhar os últimos 30. O período proporcional será pago na rescisão, porque afinal de contas estamos falando de um benefício. Tá? Então, repetindo, no caso do aviso prévio trabalhado, o período desse aviso prévio será trabalhado pelo empregado. Quem escolhe a forma é quem dá o aviso prévio. Então, o empregador, ao despedir o empregado, ele coloca se será indenizado ou se será trabalhado. O empregado não tem a escolha. Caso seja trabalhado, aí surge uma escolha por parte do empregado. Que escolha é essa? Ele tem um direito, que está previsto no artigo 488, que é ou uma redução de sua jornada diária de trabalho em até 2 horas, em no mínimo 2 horas, tá? Ou a dispensa por os últimos 7 dias corridos do aviso prévio. Repito, redução de 2 horas da jornada ou dispensa dos 7 dias corridos, dos últimos 7 dias corridos, tá? Sem prejuízo dos salários. Por que isso? O legislador colocou isso como uma forma de estabelecer um período no qual o empregado pode, agora ex-empregado, pode procurar emprego, né, destinado a ele procurar uma recolocação profissional. Então, no aviso prévio trabalhado, nós temos essa figura. Vejam só, o empregador dá o aviso prévio, o empregado vai trabalhar no período do aviso prévio, mas poderá optar pela redução de 2 horas ou pela dispensa nos últimos 7 dias, sem qualquer prejuízo dos salários. A figura mais comum é a dispensa nos últimos 7 dias, né? Na prática, é o que mais ocorre. Tá? É importante lembrar que a súmula 230 do TST diz que é ilegal a substituição do período que se reduz a jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento de horas correspondentes. Quer dizer, não é lícito as partes dialogarem sobre esse período, né? As horas extras, o empregado não pode renunciar a esse direito, tá? Em troca do pagamento das horas correspondentes. Isso é considerado ilegal pela súmula 230. Também, no caso do empregado rural, segundo a lei do trabalho rurícola 5889 de 73, o empregado rural tem direito a 1 dia por semana para procurar um novo emprego. No caso do aviso prévio do empregado, né, e só para finalizar, que eu havia esquecido, no caso de indenizado, o empregado deixa de trabalhar no dia em que é comunicado do aviso prévio, mas vai receber o período do aviso prévio, né? Por isso que ele é indenizado, quer dizer, o empregador vai demitir, vai dispensá-lo imediatamente, né? Ele não vai precisar mais trabalhar, mas vai receber o período do aviso prévio. E no caso do empregado, como eu já falei, não existe a figura da proporcionalidade. Quando o empregado comunica do aviso prévio, quer dizer, eu estou pedindo demissão na condição de empregado, eu estou comunicando, então, do encerramento do meu contrato no prazo legal de 30 dias e não se aplica a questão da proporcionalidade, afinal de contas, ela é um benefício do empregado. É importante que, se ele não cumprir o período do aviso prévio, dá ao empregador o direito de descontar o salário correspondente. Isto está no artigo 487, parágrafo 2º da CLT. Pois bem, e como é que fica, professor? Se ele é indenizado, esse período não conta, se ele é trabalhado, ele não conta, como é que funciona? Bom, o período do aviso prévio, independentemente de sua natureza, se seja indenizado ou trabalhado, ele é considerado para fins de tempo de serviço e deverá ser anotado na CTPS. Então, a data da saída, para fins de registro na CTPS, deve considerar o período do aviso prévio. Artigo 487 da CLT e OJ 82 da STI 1. Uma coisa muito importante que que eu tenho que ver com vocês é a questão do arrependimento, da reconsideração. Tá?
Imaginamos então que no curso do aviso prévio, o notificante querer a reconsideração do ato, né? Eu me arrependi de despedir, ou me arrependi de pedir demissão. Né? Como é que funciona isso? Né? Bom, aí, neste caso, está condicionada a aceitação da outra parte. Isso, inclusive, tem previsão no artigo 489. Então, a reconsideração, ela é admitida mediante, obviamente, a concordância da parte contrária. Né? O empregador pode não requerer, olha, eu já contratei alguém para a função. Né? Ou o empregado mesmo, não, eu já arrumei um novo emprego. Né? Então, mas as partes podem reconsiderar desde que a outra parte aceite. Uma situação também muito pertinente é a ocorrência de justa causa na fluência do aviso prévio. Não estudamos ainda a justa causa, porque não chegamos ainda na extinção do contrato, das formas de extinção do contrato de trabalho, mas já adiantando, a justa causa é a extinção do vínculo por uma falta grave. Falta grave reputada pela lei. Um exemplo, ato de improbidade. E imagine então que no aviso prévio, um empregado chateado cometa uma falta grave, né? Como forma de retaliação, como forma de vingança e assim por diante. Como é que fica isso? Né? Bom, isso é muito importante. Se ele cometer uma das faltas reputadas como grave, ele vai perder o direito ao restante do aviso prévio. Artigo 491. Inclusive, né, afetando as verbas rescisórias, conforme previsto na súmula 73 do TST. Uma coisa importante é saber, afinal de contas, o quanto é o valor do aviso prévio. Bom, o aviso prévio é calculado sobre o último salário pago, né? Obviamente, acrescido das parcelas variáveis, horas extras que foram pagas, comissão, adicional noturno, insalubridade, periculosidade. Né? Isso está no artigo 487 da CLT, parágrafo 5º. Tá? E é muito importante saber, vamos analisar mais tarde, que existe uma hipótese de rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo. Né? Quer dizer, ambas as partes, então, dialogam pela rescisão do contrato de trabalho. Neste caso, o aviso prévio será devido pela metade. Né? Afinal de contas, o acordo, ela pressupõe, então, metade das responsabilidades para cada parte. Metade para o empregado, metade para o empregador. Isso está disposto no artigo 484 da CLT. Então, pessoal, sobre o aviso prévio, né, em linhas gerais, de uma forma ampla, mas espero ter sido didática, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Novamente, como sempre, esclareço, qualquer dúvida, qualquer sugestão, os nossos canais de comunicação estão aí. E-mail da UPF, as nossas aulas telepresenciais que fizemos, ou até mesmo pelo WhatsApp. Tá bem? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.